Pô, sabe o que faltou pro Gueto? Faltou pro Gueto vir pro gueto daqui. Se ele viesse pro Brasil, pro interiorzinho, e pedisse um copo d'água, nossa, ele ia entrar na casa de uma senhorinha e falar, oh, claro, meu filho, vou te dar aqui, você quer comer um cuscuz, pá? Mas se ele fosse pro interior aí, pô, qualquer interior, ele ia se dar bem, ele ia amar o Brasil. Só que o foda é, ele foi ficando no Japão esse, que tá cheio de gente, que é cada um no seu quadrado, aí muitas vezes ele realmente não vai conseguir se enturmar direito, né? Faltou um calor humano. Se ele viesse pro Brasil, fosse pra praia, pegasse um solzinho, pô, mano. Perfeito, tá ligado? Perfeito. Enquanto isso eu vou vendo... Vamos ver, já que estamos falando de Jujutsu, né? Vamos falar como o nojo afetou o Suguru Geto. Do nosso amigo Psicologia dos Animes. Bora lá. Episódio 145. Caralho, meu mano. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu sou livre para acreditar no que eu quiser, mas não sou livre para não aceitar as consequências. Hoje a reflexão é sobre Suguru Geto. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Bora lá. Suguru, personagem que, porra, quebrou o emocional, procurando uma solução que agradasse só a ele mesmo. E a casta Geto dele, era alguém né? bem calmo, alguém que gostava de seguir as regras que eram indicadas a ele. E também alguém que não se levava muito pelos seus instintos ou comportamentos impulsivos. É alguém que não simplesmente reage às suas emoções mais intensas. Acima de tudo, Geto é um personagem bastante reflexivo e filosófico. Porém, ele vai criando uma forma de pensar que vai se alimentando até chegar um momento onde ele não se parece mais com a pessoa de antes. Na verdade, ele continua sendo a pessoa de antes. A diferença é que ele muda os alvos da própria crença. Vocês vão entender. Ele alimenta uma forma de pensar que aos poucos vai confirmando as percepções do que ele acredita. Geto é complexo, e o caminho até ele se tornar vilão é pavimentado por muita reflexão e desesperança. Precisa fazer diferença, especialmente para um feiticeiro Jujutsu. Essa citação do personagem As analogias que ele faz sobre corrida é muito foda. Eu achei muito bom. mostra como ele gosta de entender as coisas no geral, que as coisas precisam fazer algum sentido pra ele. Geto é alguém que não gosta apenas de seguir o que mandam ele fazer. Ele sente a necessidade de questionar as coisas ao seu redor. Nesse ponto, ele é bastante parecido com seu melhor amigo, Satoru Gojo, um personagem muito importante pra ele. Os dois são bem diferentes, porém isso não impede a amizade entre os dois. Geto se sentia incomodado na posição de feiticeiro, onde ele tinha que proteger os humanos. Pessoas essas que não tinham poderes igual a ele. Ele não gosta ou acha justo a vida que os feiticeiros acabam levando. Ele cita que exorcizar um espírito é tipo engolir um pano sujo usado para limpar vômito. Ele expressa um desprezo por isso. E o pior, ele não via sentido algum nisso. Se eu não me engano, a descrição que o Geto dá é mais nojenta ainda. É literalmente comer merda, mano. Comer a coisa mais repulsiva possível. Isso é purificar não, armazenar uma maldição. Ele fala que sabia disso tudo, porém, mesmo assim, escolheu ajudar a salvar os outros. O nojo é uma emoção extremamente complexa em nós seres humanos. Sentimos nojo ou repulsa por algo, e muitas vezes nem sabemos o real motivo disso. Nem conseguimos explicar por que sentimos nojo de tal coisa. Por mais que queiramos acreditar que o nosso pensamento, os nossos julgamentos, são produtos de pensamentos reflexivos, quando paramos para pensar, vemos que não. Nossas emoções desempenham um papel maior do que imaginamos. Pensa só, em nenhum lugar isso é mais importante do que na lei. Um júri é selecionado com base na presunção de que seria justo e imparcial. Mas estudos mostraram que os jurados, que têm pontuações altas na sensibilidade ao nojo, são mais propensos a achar um réu culpado. Estudos simulados do júri também mostraram que, quando mostradas imagens horríveis do corpo da vítima, os jurados relataram se sentir mais enojados e... É a repulsa, né? E tipo assim, o nojo também às vezes foi qualificado... Qual que é o nome? Se eu não me engano, eu acho que é o King, né? O escritor. Que no caso que determina que nojo é um dos medos, né? Humano, algo assim, se eu não me engano. Posso estar muito errado. Mas se eu não me engano tem algo, uma correlação entre medo e nojo. Porque você pode ter medo de sentir nojo ou você achar uma coisa nojenta, algo repulsivo e portanto você quer ela longe de você. Qualificando assim um tipo de medo, se eu não me engano. Mas isso é bem legal na literatura, porque o King escreveu It, né, por exemplo, que também fala muito sobre medo. Mas sim, é um tipo de repulsa, querendo ou não. E querendo ou não, quando você está em um cargo de juiz, você vai poder punir esse tipo de coisa, ou pelo menos avaliar e julgar.
o que te dá poder sobre a situação inteira. Então é bem interessante essa parte mesmo. Por sua vez, mais irritados e moralmente indignados, levando um aumento das taxas de condenação. O nojo é uma emoção forte e impactou o Suguru de uma forma capital. Algumas situações fizeram ele questionar o mundo mais ainda. A morte da Riko, a incapacidade dele de ajudar ela, os aplausos do grupo religioso parabenizando a morte dela, marcou ele. No mundo de Jujutsu, e assim como no nosso, ser um ser humano não quer dizer que você queira o bem dos outros. Praticamente não existe diferença entre um Não, essa é outra Cássio parada. mandou R$20. Salve. Boa tarde, meus bons. Enfim, continuando. humano e um feiticeiro nesse universo. Pelo menos na aparência. Mas na questão de poder, tem sim grande diferença. Porém, os Ó, a gente tem que fazer... eu tenho que voltar a falar sobre o que eu ia falar aqui. Eu abri um parênteses que eu não fechei. Mas, ser humano Dubs, a gente tem que fazer um collab triplo. Eu, tu e o Fox PR, mano. A gente precisa. Eu vou organizar isso, eu vou organizar isso. Voltando, deixa eu fechar o parênteses que eu abri. Os feiticeiros Jujutsu, né? Eles não são heróis, né? Eles só simplesmente são. Né? Eles têm ali um papel. Mas eles não são necessariamente heróis ou benignos e benevolentes. É uma parada que pega muito e que às vezes confunde quem tá lendo, vendo, porque a galera acha que eles vão ser do bem, bonzinhos e pá, mas não é bem por aí não, né, mano? Nem sempre. humanos são a maioria. E os espíritos amaldiçoados vêm deles, dos seres humanos, das emoções negativas deles. Para o Geto, em um determinado momento, salvar, ajudar a essas pessoas, os humanos, não fazia mais sentido nenhum para ele. A distância que ele fica do Gojo também ajudou ele a alimentar esse pensamento. Quando ele vai conversar com o Gojo sobre isso, já era tarde demais. Ocorre um forte processo de desesperança no Geto. Como a psicóloga Lynn Yvonne Abramson fala, a desesperança refere-se a um estado de total falta de otimismo ou crença na nossa capacidade de responder a uma situação. Os investigadores teorizam que quando Mano, ele tava procurando uma solução lógica para resolver um problema muito complexo. E a solução mais lógica partia do princípio mais pessoal para ele, que era de eliminar todos os seres humanos. Se você eliminar todos os humanos, não tem maldição. Ponto. E isso veio através da Yuki também, né? A Yuki que trouxe um pouquinho disso, só que, tipo, ela falou, não, até que seria possível, né? E tal. Ela começa a teorizar. Só que o Geto levou, tipo, aquilo lá no pé do letra. Ele ficou, tipo, caraca, realmente, então dá pra fazer, então vamos. Ele se agarrou a essa pequena fagulha, que na prática não daria certo, por vários motivos. Mas, assim, é uma fagulha que fez ele, opa, voltamos. E essa sensação dele voltar não foi pro mesmo ponto de antes. Agora ele voltou, mas com uma nova esperança que muda ele completamente. É um personagem muito bom. Esperamos frequentemente encontrar maus resultados e não nos sentimos capazes de os mudar, sentiremos desesperança. Foi isso que aconteceu com Geto. Ele sentia que a situação não iria mudar. Ele sentiu que não poderia ser modificada. Ocorre um processo de pensamento que vai acontecendo na nossa mente, que a gente vai abastecendo até chegar a uma determinada conclusão. Sem pensamentos, não induzimos emoções. É só fazer um teste. Tenta ficar com raiva. Você não vai conseguir se você não tiver um pensamento lá que induza ela. Alguma memória sensorial da raiva pode ser trazida à consciência, recriando os atributos físicos da raiva. Você pode tentar induzir raiva apertando sua mandíbula, ou sentir ansiedade apertando suas mãos e os braços para induzir um estado de tremor. Ou seja, você não pode manter um sentimento. Ou tentando forçar a dor em si mesmo, porque a dor pode catalisar a raiva. Então, realmente. Mas o lance do Geto, cara, é que ele teve uma queda muito, muito brusca, né? Por muito tempo sem conectá-lo a um pensamento ou imagem mental particular. O processo de amadurecimento desse pensamento dele é reforçado quando ele começa a questionar outros feiticeiros, como quando ele conversa com Haibara, onde ele pergunta se ele vê sentido em continuar atuando como feiticeiro, ou quando ele conversa com a Yuki, e ela fala que não gosta das regras, que queria criar um mundo sem maldições. Isso é foda. E é aí que começa a brincadeira, quando a gente começa com utopia. Puta que pariu. Ai. Luca tá usando cachecol? Sim, tá friozinho aqui. Estou usando cachecoles. Chegando na lista, minhas férias acabaram, o trabalho está me matando. Puta merda, Kevin Gods. Espero o melhor pra você, meu mano. Salve, salve. É foda. Porra. Ao invés de ficar apenas destruindo elas, o que fazia total sentido pro Geto, que desprezava os humanos e via os feiticeiros como uma espécie de evolução deles. Naquele momento, uma pessoa dava sentido ao que ele pensava. Ele percebe que não estava sozinho em seus pensamentos, e isso dá força a ele. Nossas emoções... Isso aí é literalmente uma nova esperança e uma reavaliação dos novos
ideais do personagem. Seguem os nossos pensamentos. Sem os pensamentos como condutores, as emoções são meros bonecos de sombra na parede. Ou seja, uma emoção precisa ser sobre algo. Você não pode estar com raiva, com... Na moral, todo mundo fala do plano do... Qual que é o nome? Do plano do Toby, do plano do Madara, cheio de falha. Mas o plano do Geto era muito ruim, mano. Assim, tudo bem, planos ruins fazem parte. Ele é um personagem também totalmente abalado pelo emocional, cara. Se você consegue ver um padrão aí, né? O padrão do plano ruim com o abalo emocional do personagem. Existe esse padrão, não tem como negar. Mas assim, o plano dele era inviável. Era completamente inviável. Mas cara, enfim. É engraçado. Quando você para pra analisar em retrospecto e ficar pensando e procurando furo e pensando, tá bom, vamos fingir que ele ganhou. Vamos fingir que ele de fato vai conseguir fazer o que ele quer. Funcionaria? Não. Não daria muito bom, não. Mas tá ligado? medo ou alegre em um vácuo de pensamento. Existia uma parte dele que odiava os humanos, e outra parte que odiava essa parte que odeia os humanos. E o que explica para ele de uma forma perfeita. Na verdade, não eram dois lados, e sim duas decisões. Ele só precisava escolher alguma das decisões e aceitar como iria se sentir em cada uma delas. Geto então percebe que a melhor escolha seria um mundo sem não feiticeiros, porque do jeito que estavam as coisas, só iria levar a um ciclo onde ele perderia pessoas que eram importantes para ele. Suguru Geto não gosta dos humanos no geral. Ele não gosta da estrutura da humanidade como um todo e deposita sua raiva nos humanos. Ele é sensato, né, mano? Vamos ser honestos. Às vezes ele consegue ser sensato. A Tsumono Yuki fez o pior erro dos animes, dar palco pra maluco. Exatamente. Ela trocou ideia hipotéticas sobre, pô, e se a gente, sei lá, matasse todo mundo ali? Será que daria bom? Acho que daria bom. Aí o cara fez um... Nossa, você acha que daria bom? Pô, pode crer, né? Bora. E aí foi. Ele tinha motivos para confirmar o que ele acreditava. Ele tinha uma crença. As crenças são a maneira do nosso cérebro de dar sentido e navegar em nosso mundo complexo. Elas são representações mentais das maneiras como nossos cérebros esperam que as coisas em nosso ambiente se comportem. Assim como acontece com Geto, a forma como vemos o nosso mundo se molda de acordo com as crenças que temos. As crenças são modelos para uma aprendizagem eficiente e muitas vezes são essenciais para a sobrevivência. O cérebro é um órgão caro em termos de energia, por isso que teve que evoluir. E de dinheiro também. Mas Luca, o que você acha sobre a morte da Yuki Tsumono? Ah, ok. Ele faz live quando lembra a senha do canal. Ah, irmã. Evoluir formas eficientes para conservar energia. Como uma máquina de previsão, ele deve usar atalhos para o reconhecimento de padrões enquanto processa as grandes quantidades de informações recebidas do ambiente pelos nossos órgãos sensoriais. As crenças permitem que o cérebro destile informações complexas, permitindo-lhe categorizar e avaliar rapidamente as informações e tirar conclusões precipitadas. O que pode ser bom em muitos momentos, aqueles na qual você precisa pensar rápido, que você não tem tempo, porém é péssimo em situações mais complexas. E com isso vem a ideia de criar um mundo apenas com feiticeiros Jujutsu. Nesse momento, ele já tinha decidido. Ô, louco, a música do Drácula, do nada. Ele salva duas irmãs gêmeas feiticeiras. Essa música me tirou muito, carai. E acaba matando 112 pessoas que não eram feiticeiros e que estavam maltratando elas. Ele entra em um caminho sem volta. Ele se via preso em uma situação onde ele viveria apenas para proteger seres humanos. Pessoas que, no fundo, ele não se importava. Nesse momento, ele decide seguir o seu próprio caminho e alimentar mais ainda. É foda, pô. Sabe o que faltou pro Geto? Faltou pro Geto vir pro Geto daqui. Se ele viesse pro Brasil, pro interiorzinho, e pedisse um copo d'água, nossa, ele ia entrar na casa de uma senhorinha e falar, claro, meu filho, vou te dar aqui, você quer comer um cuscuz, pá? Mas se ele fosse pro interior aí, pô, qualquer interior, ele ia se dar bem, ele ia amar o Brasil. Só que o foda é, ele foi ficando no Japão esse, que tá cheio de gente, que é cada um no seu quadrado, aí muitas vezes ele realmente não vai conseguir se enturmar direito, né? Faltou um calor humano. Se ele viesse pro Brasil, fosse pra praia, pegasse um solzinho, pô, mano. Perfeito, tá ligado? Perfeito. A música é do Bar Toccata Andavage in D menor. Muito obrigado, você é muito culto. Eu tenho certeza que você não jogou isso no Google. Você lembrou de cabeça até a parte do D menor. Ou música do Drácula. Pode ser também, né? Mas Não, faltou isso aí pro Geto, pô. Faltou ele ter ali um pouco mais de humildade. Pô, cara, vem aqui pro Brasil... E pá, conhece uma humana legal, né? E tudo mais. Entende por que você tá lutando. Faltou esse back to roots. Faltou voltar às raízes. Faltou isso. Como ele não teve um contato tão bom, e todos os contatos foram tipo, ali os seres humanos estão literalmente maltratando o feiticeiro Jujutsu, nós que protegemos eles estamos sofrendo. Aí
aí é um contexto foda, né, mano? Aí é um contexto que qualquer um vai querer ficar revoltado. Só vai ver coisa ruim, mano, não vai ver o lado bom. Aí é complicado demais. Ele só não pode ir pra Brasília nem pro Rio de Janeiro. Realmente, não. Poderia ser um tiro no pé. Tá, verdade. Já pensou se ele vai pro Rio? Ia ser um problemão, cara. Ia ser um problemão. Da sua própria crença. Gueto mostra também como ele tem poder de liderança e carisma para... Ele ia pro Rio, mano, ele ia ver lá umas maldição cabreira, mano. Ia ver, mano, nossa, já pensou se ele vem pro Brasil, mano? Ia ter, sei lá, o Tuiuiu, os bichos mais assim... Tuiuiu é da fauna. Mas assim, já ele vai ver assim uns bichos diferentes, vai falar, caraca, será que é a maldição? Não sei. Ele já faz o sinal de mão. Vou solar. Ele ia ficar meio doidão, mano. E fora as maldições do Brasil mesmo. Aí já ia vir o Curupira dos pés pra trás. Nossa, ele ia fazer, mano. Ele ia ter uma coleção boa aqui. Ele ia sair daqui, mano, com um boitatá, com a mula sem cabeça. Imagina como é que ele luta contra o Toji. Ele ia meter a mula sem cabeça contra o Toji. Vai! Ele ganhara. Mano, ele ganharia do Toji. Faltou isso. Faltou excursão. Foi só isso que faltou, pô. Só faltou isso. Ele ia absorver o Saci, a Cuca, ia atacar tudo no Tojo. O Tojo não ia ter chance não, mano. Para reunir pessoas com um pensamento parecido com o dele. E com isso alimentar essa forma de pensar dentro dessas pessoas também. O importante não são as aspirações e experiências que temos isoladamente. É o significado que a... Tiago Tiesquer mandou R$2,50. Tive uma ideia boa. Tradução do Luca. Se o Gueto tivesse namorado uma brasileira, nada disso teria acontecido. É uma solução. Faltou viajar, mano. Faltou sair mais de casa. Faltou. Eu posso resumir esse vídeo com isso. Faltou isso, né? Faltou, faltou. Faltou ouvir uma música mais tribal, né? Um pucutique. Faltou um pouquinho de molejo pro Gueto. O Gueto era muito certinho, muito oriental apenas. Faltou isso. Imagina o Boitatá, maldição especial. Irmão! O poder dele seria enriquecer completamente o inimigo. E ele vai cair pela própria cobiça. Pesado, tá? Forte. Na moral, boa. Ele ia ficar puto com o Brasil e ia querer destruir mais ainda a humanidade. Não teria muito... Altos e baixos, eu acho. Atribuímos a elas. Esses atalhos para interpretar e prever nosso mundo muitas vezes envolvem conectar pontos e preencher lacunas, fazer extrapolações e suposições com base em informações incompletas e baseadas na semelhança com padrões previamente reconhecidos. Ao tirar conclusões precipitadas, nossos cérebros têm preferência por conclusões familiares, em detrimento de desconhecidas. Assim, nossos cérebros são propensos a erros, às vezes vendo padrões onde não há. Isso pode ou não ser posteriormente identificado e corrigido por mecanismos de detecção de erros. É uma troca entre eficiência e precisão. Gueto se vê como um revolucionário. Nossa, não faz isso. Um dia eu vou mandar superchat pro Lucovia na nova Sinfonia de Beethoven tem 1 hora. Mano, eu vou deixar de fundo. Eu vou deixar de fundo e vou trocar ideia com vocês enquanto a gente escuta. Eu não vou ficar parado assim ouvindo... Essa melodia, um crescendo. Eu não vou ficar assim, pelo amor de Deus. Com um motivo nobre. Pelo amor de Deus, eu vou ficar trocando ideia. Uma divisão clara entre feiticeiros e Mas eu vou ouvir a música, é claro. humanos. A gente vê bem isso quando ele começa a falar esse assunto para o Yuta. Ele cita que os feiticeiros vivem para proteger os não feiticeiros. Isso era algo que ele não aceitava. Um ponto marcante é a felicidade que vemos nele ao ver feiticeiros se unindo para enfrentar ele. Aquela união deixava ele extasiado. Parecia que, de fato, ele precisava apenas de vieses que confirmassem o que ele já acreditava. Ele precisava de uma confirmação maneira aí, ó. O que ele faria com um boto cor-de-rosa? O debate foi pra... Não, o foco do vídeo foi pro Gueto na questão de se ele fosse pro Brasil. Dubs, venha, Dubs, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer um... E se o Gueto fosse pro Brasil? Vamos dublar isso. Vai ser lá o Gueto Tristão e vai conhecer outros personagens brasileiros aqui. Ele vai falar com o Chico Bento. Filho! Você comeu já uma... Qual que é o nome? Uma... Goiaba! Aí o Gueto, o quê? Não sei o que é isso. Eu quero destruir a humanidade. Aí, filho, vamos caçar uma goiaba ali no pé, só. E aí, mano, nossa, ia ser doideira. O que ele faria com o boto cor-de-rosa? Mano, missões aquáticas, ele ia invocar o boto e aí, ó... O boto consegue nadar de uma forma... Não é o boto, é o golfinho. Mas o golfinho consegue nadar de uma forma que o cara não vai ficar afogado. Então ele conseguiria usar para missões aquáticas, o boto cor-de-rosa. Ou coisas que envolvem
estudo, porque botos cor-de-rosa fazem atrocidades nas lendas. Achei cinema essa ideia, gostou? Não, aqui ó. Tudo é monetizável nesse Brasilzão. Lucas, acho que eu vou tentar fazer um vídeo tipo assim, pode fazer. Tem aquele meme do gorila falando, apenas comece. Já viu? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, meu amigo, pra você. Apenas comece. Harambe? É isso. É Harambe o nome? Não lembro. Que ele tinha dentro de si há muito tempo. Ele precisava de traumas e confirmações do mundo, que faziam ele perceber que, de alguma maneira, ele estava certo. Se colocando nos sapatos do personagem, fica bem claro que a desesperança gerou nele erros de interpretação sobre o seu mundo. Geto estava ficando desanimado com um aspecto mais triste. A teoria cognitiva da depressão, desenvolvida por Beck e colegas, postula que vivenciar repetidos acontecimentos estressantes na vida pode desencadear atitudes negativas, que por sua vez podem levar a que a informação seja processada de forma desproporcionalmente negativa, o chamado preconceito de interpretação. Muito foda. É exatamente isso. Ele tá destrinchando muito bem o Geto, mano. Luca, quais as chances de algum dia você fazer análise do personagem de To Be Hero? Nem sei o que é isso. Portanto, a chance é de 4,23%. Por aí, porque eu não conheço. Doideira seria quando ele viesse a Cuca com a aparência da Alessandra Negrini. Nossa! Essa aqui eu vou cortar depois. Essa aqui eu não vou falar, não. Nossa, cara. Nossa, não vou comentar sobre isso, não. Não vou comentar sobre isso, não. Não, é sério, o que ele faria com o Boto, lançar ele na Tsumoro ou no Satoru, é exatamente isso. Ele vai invocar o Boto, e ele ia cair. Mano, o Boto cor-de-rosa, ele seria usado como maldição que nem o aquático do Ben 10, como o Alien, entendeu? É específico. Questionador anônimo mandou R$2,50. Salve. Se o Geto usar a expansão de G-Domínio, talarico do Boto no Gojo, o Boto iria atacar o Geto? Não entendi, cara. Não sei, eu não quero responder isso, não. Quando alguém interpreta constantemente as coisas de maneira negativa, pode desenvolver a expectativa de que eventos, relacionamentos e empreendimentos futuros também terão consequências negativas. Ou seja, faz sentido que interpretar repetidamente a incerteza de forma negativa vai levar a um sentimento de desesperança, o que de fato aconteceu com Geto. Geto mostra de uma ótima maneira como a nossa interpretação dos eventos influencia em nosso comportamento no geral. Suas motivações estão abertas a interpretações. No final, ele acaba sendo um personagem cinza também. Não são os eventos em si que causam o nosso sofrimento, mas sim a interpretação deles. Pô, ele é um vilão. Ele não é tão... Ele é cinzento. Eu acho que ele é muito mais um vilão, como é o Toji, do que um anti-herói, na real. O Geto, ele até tem um ideal benevolente, o que torna ele um pouco mais um anti-herói do que o Geto, que o Gojo. Que Toji, caralho. Muito nome pequeno, tudo igual, com a mesma sílaba. Caralho, que desgraça que é Jujutsu. Jogo, Gojo, Toji, Suguro, Geto. Porra, é muito... Mano, é muito pequenininho. Que desgraça. Mas, mano, não vou falar sobre isso. Outra hora eu falo sobre se ele é vilão ou anti-herói, porque realmente dá debate aí e tem alguns argumentos pros dois lados. Crenças estão associadas a uma parte do cérebro integralmente envolvida na autorrepresentação, o córtex pré-frontal ventromedial. Queremos sentir que somos consistentes, com nosso comportamento alinhado a nossas crenças. Tentamos constantemente racionalizar nossas próprias ações e crenças e tentamos preservar uma autoimagem consistente. É embaraçoso e muitas vezes caro cognitivamente admitir que estamos fundamentando ideias erradas. Suguru se questionou, fez várias perguntas do porquê de várias formas, porém, ainda assim, com a intenção de chegar ao mesmo local que ele já imaginava chegar. Seu caminho já estava pavimentado com seus pensamentos. Somos influenciados por nossas emoções, raiva, tristeza, ou como no caso do Geto, pelo nojo. Somos influenciados por tudo isso, mesmo de forma irracional. Basta procurar uma única convicção suficiente e tenho certeza que você a encontrará. Por isso, questione sempre, para que a autoconfiança e certeza não se torne auto-engano. Curta-se. Ninguém quer ser um babaca, tipo, ninguém quer ser o cara errado da história. Todo mundo é o herói da própria história. Porque todo mundo tenta se justificar de alguma maneira, né? Isso que é o interessante, eu acho. E o Geto, ele também procura essa justificativa, só que ele fica num limbo em que o mínimo possível, a mínima possibilidade dele criar um mundo onde não existam maldições, justifica ele fazer qualquer atrocidade. Isso é muito perigoso. Mas é ótimo o vídeo. Inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Brabíssimo, tá? Brabíssimo.
Brabíssimo. Muito legal. Muito legal. O canal do Psicologia dos Animes é muito legal. Eu se divirto. Eu se divirto.